Graça e paz a todos, meu nome é Marcos Burgesi e esta é mais uma videoaula do curso Sabedoria, Riquezas e Unção. Nós vamos começar a tratar de alguns temas variados, como o tema de riquezas. Até o capítulo 9 nós falamos muito sobre sabedoria, e o capítulo 9 tem o tema O Banquete da Sabedoria. E quando se fala de sabedoria, se fala de moral, de como viver, porque nós sabemos se uma pessoa é sábia pelas suas escolhas. Se uma pessoa é inteligente, se uma pessoa é sábia, ela vai fazer boas escolhas e ela vai sair e vai seguir o caminho do bem. Agora, se ela é mal, ela vai fazer péssimas escolhas. Então, o conhecimento e a sabedoria, o primeiro tópico desse curso, que é a sabedoria, tem muito a ver com conhecimento para se tomar uma atitude, sabedoria para se viver, a moral, a ética, a parte da religiosidade, do cerimonial. Como eu sou, como eu vou fazer, como eu vou viver, quais são as escolhas que eu tenho que tomar e qual o caminho que eu tenho que percorrer. Mas nesse capítulo 10, o tema é provérbios acerca de vários assuntos. Então são vários versículos, várias frases soltas, falando sobre vários assuntos, como pedras preciosas no meio do texto. Em algum momento nós encontramos 2 ou 3 versículos juntos, falando de um mesmo tema. Mas este capítulo são versículos simples, pequenos, contrabalanceando o sábio e o tolo, o caminho da verdade e o caminho da ignorância, o trabalho e a preguiça. São temas que se opõem, são frases curtas, são pequenos conselhos e pequenos textos. Mas eu quero falar, como já disse, sobre riquezas. E te convido a ler o capítulo 10, versículo 4 e 5. Diz: o que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que junta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Você viu a forma poética e literária? São os opostos: o filho sábio e o filho tolo, a mão enganosa e a mão prudente que enriquece. Está vendo a forma do texto? Desta forma vai ficar fácil de você ler e entender o texto. A forma poética e literária que ele está buscando ensinar cada princípio. Mas vamos ao que importa. Nós estamos falando sobre riquezas. E aqui fala que a mão enganosa empobrece, mas a mão diligente, a mão sábia enriquece. O nosso propósito é enriquecer. E riqueza não tem a ver só com dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver saúde, se você não tiver paz, se você não tiver prosperidade, se você não tiver espiritualidade, você continua pobre. Por isso, riquezas, o conceito que eu tenho de riquezas é que são muitas coisas. Não é muito dinheiro, são muitas coisas. Muitas áreas da minha vida que vão bem, que são bem sucedidas, que estão prosperando e que eu estou conquistando em várias áreas da minha vida. Na pessoal, na familiar, na ministerial, na social, na cultural e também na econômica. Eu quero passar aqui uma ideia de finanças, porque toda vez que vai falar sobre finanças, o objetivo é que haja um planejamento. A sabedoria tem como principal requisito, como principal ferramenta, o planejamento. Você não anda de qualquer jeito, de qualquer forma, como um tolo, tomando as decisões loucas. A sabedoria leva você a tomar as escolhas e as decisões certas, a seguir por um caminho planejado, que vai te levar a um lugar. E quando falamos de prosperidade, falamos de riquezas, de planejamento financeiro, nós temos que pensar a médio e longo prazo. É muito comum as pessoas fazerem planejamento para o ano. Mas eu sempre oriento os meus alunos, os discípulos, a fazerem planejamento bimestrais, no mínimo para 2 anos, 2013 e 2014, a médio e a longo prazo, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para daqui 15, 20 anos. Então toda vez que a sabedoria se manifesta, ela traz consigo planejamento. E eu gostaria que você pensasse e você tivesse primeiro em mente o valor do seu salário. Este é o valor total que você tem por mês. E eu queria que, primeiro, vamos dividir isso na metade. Porque 50%, metade do valor que chega à sua mão por mês, ele tem que ser destinado às necessidades básicas.
Ele tem que ser destinado à sua moradia, à sua alimentação, às suas contas básicas, água, luz, telefone, as necessidades básicas. Então, independente do padrão de vida que você tem, se você quer criar um estilo de vida financeiro equilibrado e projetar para o futuro prosperidade e riqueza, você tem que pensar o valor total do seu salário. Vamos supor, dar um exemplo, o seu salário é de 2.000. R$1.000 por mês tem que ser destinado às necessidades básicas. Se estiver gastando mais do que isso, você está desequilibrado. Ou você precisa ganhar mais. Se preparar e arrumar um serviço que você ganhe mais. Porque 50% da sua renda mensal é destinada às necessidades básicas. Os outros 50% nós vamos dividir em 10%. E o próximo é 10% para a liberdade financeira. Você deve juntar essa porcentagem com o propósito de no futuro ter um novo investimento, ou seja, ter uma grande quantidade de dinheiro trabalhando para você e gerando renda extra. A verdadeira liberdade financeira e aposentadoria. Lembrando que este valor nunca deve ser gasto. Você tem 100% do seu valor, 50% necessidades básicas. Você vai separar desse valor total, que chega na sua mão 10%, que chama-se liberdade financeira. Ele é para o futuro, você não pode mexer nele. É como se fosse a sua galinha de ovos de ouro. Você não pode matar a galinha, você pode comer os ovos. Então você vai juntar todo mês 10% do seu valor, da sua renda, e este valor é para o futuro. É para a sua liberdade, é para a sua aposentadoria. Ele vai gerar renda extra para você. E este valor não pode ser mexido em hipótese nenhuma. Você pode comer os ovos, mas não deve matar a galinha. Do seu valor total da sua renda, você deve separar mais 10% para o lazer e prazer. O que acontece? Nós vemos que a vida das pessoas são desequilibradas. Quando a pessoa vai fazer uma dieta, ela corta radical tudo que ela gosta. Ela vai juntar dinheiro, ela não gasta com mais nada, a não ser juntar dinheiro. Isso gera um desequilíbrio. Isso vai gerar um desequilíbrio e mais cedo ou mais tarde, geralmente bem cedo, a causa é o quê? Prejuízos. Uma pessoa que só pensa em juntar dinheiro, ela nunca consegue juntar dinheiro. Porque tem que ter uma vida equilibrada. Então 10% da sua renda deve ser destinada a lazer e prazer. Este valor você tem que gastar com o que você gosta. Com o seu hobby. Se você gosta de ir ao shopping e comprar roupa, 10% do seu valor, 10% da sua renda tem que ser gasto com lazer e prazer. Este que é o segredo. Isso vai gerar um equilíbrio em gastar e poupar para longo prazo e ter prazer imediato. Se você gastar tudo que tem, você tem uma vida desequilibrada, uma vida louca. Se você só gasta, você tem uma vida desequilibrada. Se você só guarda para o futuro, você não está vivendo. Então, do total da sua renda, 50% necessidades básicas, 10% liberdade financeira, a qual é para o futuro, você não pode mexer, e 10% seria para lazer e prazer. Uma vida equilibrada, uma vida financeira, um projeto financeiro de prosperidade e riqueza, pensando no agora, pensando no médio e no longo prazo. Uma forma equilibrada, um projeto equilibrado. E também 10% você deve separar para doações. Este é um segredo muito importante. Este é um segredo de caráter, da alma e do espírito. Eu não conheço ninguém que se tornou verdadeiramente próspero e se manteve sem estar ligado a questões sociais e fazer doações, ofertar, dizimar, sacrificar. Quando eu leio as biografias dos homens mais ricos, dos homens prósperos, que são exemplos de vida financeira, todos eles dizem que quando a coisa aperta, quando as portas se fecham, as coisas começam a dar errado, ele pega o telefone e começa a fazer doações. A doação, a esmola, quando você ajuda o necessitado, quando você é um ofertante, um dizimista, isso abre no mundo espiritual portas que é impossível ao homem natural. Isso vai fazer bem para a sua alma, isso vai trazer um refrigério para a sua alma, você vai começar a pensar coisas novas, vai trazer um refrigério, vai abrir portas. Por isso, se você quer ter uma vida equilibrada, 50% necessidades básicas, 10% liberdade financeira, 10% lazer e prazer e 10%
é algo que envolve o corpo, envolve a alma e o espírito. Eu não sei bem como te explicar, mas as pessoas que chegaram lá, que alcançaram prosperidade financeira, elas cumprem esse princípio. Todos eles dizem, olha, estão envolvidos em caridade, estão envolvidos em projetos sociais, e eles sabem que isso é uma chave muito importante na vida financeira deles. Você só vai saber a partir do momento que você começar a praticar esse princípio. Se você não é uma pessoa que tem prazer em dar, comece a dar presentes, comece a fazer doações, ajudar o necessitado. Se você vive em uma comunidade, seja ofertante, seja dizimista fiel, você vai ver que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Não dá para explicar, mas dá para tirar a prova. Nós sabemos que as pessoas que fazem isso, elas são melhores, são mais resolvidas, têm uma alma feliz e prosperam mais. Agora, de resto, é teoria. Vai você colocar em prática e ver os resultados. Faça o teste, seja 6 meses. Uma pessoa que durante 6 meses vai ofertar, vai dizimar, vai fazer doações e veja a diferença. Eu faço isso e eu vejo a diferença nas pessoas que fazem isso. Eu vejo a diferença nos alunos que seguem esse princípio. Outros 10% que você deve separar são para as despesas futuras. Você fazer uma reforma na sua casa, trocar o carro. Então, do valor que você recebe por mês da sua renda, separe 10% para despesas futuras, emergências, para algo que pode acontecer. Estamos nesse mundo e, infelizmente, podemos ficar doentes, pode acontecer um imprevisto, o carro pode quebrar, a casa precisa de uma reforma. Então, separe de toda a sua renda mensal 10% para despesas futuras. Amém? E os últimos 10% são 10% importantes. Estudos financeiros. Você deve destinar todo mês 10% da sua renda para estudos, para fazer cursos, para estudar, fazer especializações, comprar livros, comprar materiais que vão fazer você crescer em conhecimento e sabedoria. 10% deve ser gasto com isso. O conselho que eu te dou é que até os 45 anos, até os 50 anos, você estude e busque todo o conhecimento e sabedoria na sua área, na sua profissão. Depois dos 45, 50 anos, você tem que começar a se preparar para ser um investidor. Lembra aqueles 10% da liberdade financeira que você juntou na sua vida? Quando você tiver com uns 45 anos, ele vai estar um montante grande. E você vai precisar adquirir conhecimento agora para fazer investimentos, comprar imóveis, investir em ações, na bolsa de valores. Porque você pode, como um homem simples, colocar na bolsa. Colocar, ou então, um investimento da poupança, que é o investimento mais simples, mas é o mais medíocre, que dá menos rendimento. Ou você pode estudar e se especializar para fazer investimentos que sejam tão seguros quanto a poupança, só que vão te render mais. Então estude até os 45, 50 anos, focado na sua profissão. E depois dos 45, 50, focado em investimento. Investimento financeiro, imóveis, finanças. Para que você possa melhor usar e investir o quê? A sua galinha de ouro. Para que você depois, no futuro, na velhice, não venha perder a sua galinha de ouro. Esses são alguns conceitos. E isso é um planejamento. Isso é resultado do conhecimento e da sabedoria. Isso é resultado do banquete da sabedoria que nos leva a ter uma vida equilibrada e uma vida planejada. É comum as pessoas falarem para mim, eu não vou guardar para despesas futuras, eu nunca vou ficar doente. Você faz parte desse mundo. O imprevisto acontece, o dia mal vem para todos. É só você ver a vida dos homens santos, dos homens próprios, você vai ver que o dia mal vem para todos. Então você tem que ter uma vida equilibrada. 50% para as necessidades básicas. 10% para a liberdade financeira, a sua galinha de ovos de ouro. 10% para lazer e prazer, 10% para as doações, 10% para as despesas futuras e 10% estudos, conhecimento e sabedoria, estudos financeiros. Este é o meu desejo e o meu conselho, que você busque conhecimento e sabedoria, que você possa se assentar à mesa para comer, beber e para planejar uma vida equilibrada, uma vida de sucesso e de muito êxito.